Seja muito bem-vindo, você está agora no Papo de Impacto e hoje estamos recebendo essa fera, um empresário, um cara muito bom de negócios que está construindo um legado incrível aqui em São José dos Campos, o Evandro Rosa. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter aqui você compartilhando um pouquinho da sua jornada, falando tudo isso que você está fazendo, que está mudando a forma das pessoas enxergarem a construção civil. Então eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho como é que está a sua jornada, como foi a sua jornada até aqui. Bom, primeiro obrigado, né, Fabinho? Tá aqui, é um prazer estar aqui participando do seu podcast, né? Participando de uma forma mais ativa dentro do seu ecossistema, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E é um prazer muito grande. Sobre a minha história, eu gosto de explicar o seguinte: todo mundo me enxerga hoje como construtor, incorporador, até comunicador, vamos falar assim, mas a trajetória, o que facilita muito a minha vida hoje, é que eu sou filho e neto de corretor de imóveis, né? Então, o que acontece? O corretor de imóveis, por natureza, ô Fabinho, ele é aquele cara que, se as duas partes, o comprador e o vendedor, não se entenderem, o comprador continua com o dinheiro dele e o vendedor continua com o imóvel e o corretor só trabalhou. Então, você desenvolve uma habilidade de conectar as pontas, né? Porque senão não tem negócio, certo? Então, o que eu defendo é que hoje atuo como construtor, incorporador, comunicador na construção civil, mas a essência desse meu empreendedorismo, ele vem lá de trás desse aprendizado como corretor. Eu acredito que eu uso mais isso que a própria engenharia hoje, né? Então, assim, a trajetória foi essa. Trabalhei com meu pai na imobiliária, né? Comecei reformando apartamentos, né? Eu trabalhava no plantão pela imobiliária, comecei a pegar uma reforma, duas reformas. Perfeito. Fui fazendo esses términos de apartamentos. No primeiro prédio, eu saí com 12 términos de apartamentos. Eu gosto de explicar o seguinte: eu entrei lá com um Palio nesse prédio, saí com uma caminhonete e com uma moto. Eu falei, nossa, enriquei, né, que a turma fala na obra. E aí, cara, tudo informal, né? A gente pode falar um pouco disso também, a construção civil é muito informal, tudo ali daquele jeito. Saí dali e montei a empresa. Demorei 10 anos para ganhar dinheiro de novo. Né? Então, desde lá de trás, como corretor de imóveis, você já foi fazendo um pouquinho, já foi movimentando um pouquinho do que a gente chama de ecossistema. Exatamente. Então, você já foi entendendo qual que eram as necessidades, as dificuldades da compra e venda de imóveis, os probleminhas que dão, reforma e tudo mais. Exato. Você já foi começando a empreender nesse aí. E por necessidade, né? Porque se a gente for ver, a maioria dos empreendedores empreendem por necessidade. Sim. Né? A construção civil, ela é feita de... né? São os pintores que começaram a comercializar tinta, que criaram uma loja de tinta, hoje tem uma rede de lojas. Né? Isso acontece muito. E como é que foi a sua primeira empresa? Era do quê? A minha empresa, a primeira empresa, de fato, eu trabalhei na imobiliária. A primeira empresa, eu tinha o título, né, de construtora, mas no fim do dia eu era empreiteiro. Né? Ou seja, o conceito de construtor é quem aplica material e mão de obra na obra. Falando de forma muito clara, quem só fornece mão de obra é prestador de serviço, é empreiteiro, ele não é construtor. Sim. Né? Então, assim, a minha primeira empresa foi uma empresa de alocação de mão de obra, uma empresa de estrutura. Eu era especializado em estrutura. Até a minha primeira estrutura, você não vai acreditar qual foi. Qual foi? O Golden Tulip aqui. Caraca. Eu fiz toda aquela estrutura, a estrutura do Golden Tulip. Estrutura, você fala metálica? Não, estrutura de concreto armado. É assim, existe uma mão de obra que é o seguinte: o empreiteiro de estrutura, ele vai lá, faz só o famoso paliteiro lá, aquela estrutura e não faz o resto. Faz só a parte mais grossa. Entendeu? Legal. E aí, a partir daí, você... A partir daí, eu comecei a emitir nota, comecei a formalizar, porque para trabalhar para as grandes empresas, você tem que estar formal, né? E ali eu fui aprendendo a duras penas que não é fácil ter uma empresa de mão de obra formal na construção civil, né? Querendo dizer, acho que nenhum ramo. Né? Aí depois, já era Laço nessa época ou não? Aí depois que veio a Laço? Não, a Laço é a minha terceira empresa. Tá. Né? A Sigma, né? Sigma foi a minha primeira empresa, que eu prestei serviço como empreiteiro e entendi
que quando você só fornece mão de obra, a disputa é muito grande, né? A construtora, que é quem está te contratando, ela domina esse número. Então, você ganha quanto ela acha que você merece ganhar, né? Porque ela sabe os números. Define o Valor. Você não tem margem sobre o material. Dali, para encurtar a história da Sigma, dali eu fiz um monte de tipos de obras para clientes finais, né? Desde casas, escolas, até que eu entrei na ampliação do Vale Sul. Entendeu? Aquela primeira ampliação do Vale Sul, quando trocou a parte de granito, todo o piso, substituiu para granito, fechou tudo que era forro para colocar ar-condicionado e fez aquele oval. Eu fui desde o início da ampliação até o cinema. O cinema fui eu que fiz. Legal. O cinema, Plane. Ali não era tudo uma construtora só que fazia, eles davam pedaços, né? Para cada um. Mas a maior foi o cinema. E aí, com o cinema, deu uma capitalizada, aí eu montei a Viaplan em Jacareí, que a gente fez uma incorporadora de fato. Aí lá eu comecei a história de incorporar, construir para vender. E a gente lá em Jacareí foi em torno de umas 800 unidades em 10 anos que eu fiquei lá. E aí foi depois que veio a Lácio? Depois que veio a Lácio. Assim, de 2007 a 2017 eu fiquei em Jacareí, na Viaplan, com uma construtora grande, parruda, e aí eu entendi que 2017, quando a gente entregou o Boulevard, que é aquele centro comercial que tem o Ibis, salas comerciais e um shopping, a gente estava numa situação do país muito difícil, né? Uma crise tremenda. 2014? Não, 2017. 17, a gente 14 pegou... começou, né? Isso, a gente pegou todo esse período de 15 a 17 já sem poder fazer lançamento por causa da crise. E a gente terminou em 2017 muito estocado o empreendimento, né? Com muitas unidades ainda à venda. E aí que eu resolvo falar o seguinte, ali eu tinha que, como não tinha crédito, tive que tomar uma decisão. Se eu ia para a área do Minha Casa Minha Vida, que era a faixa que tinha crédito, ou se eu ia para o alto padrão de verdade, que daí não dependia de crédito. E aí eu resolvi montar, estabelecer em São José com a Lácio e fazer casa de alto padrão em condomínio. Cara, dentro dessa... Quantos anos de carreira, de empresas? Quantos anos... Putz, eu abri em 2000, hoje estamos em 2025, 25 anos. Cara, 25 anos de trajetória empresarial, né? Muitos talvez olham hoje o Evandro, deve fazer um pré-julgamento que foi fácil, hoje ele está assim, ele está assado, ele já tem resultado. Dentro desses 25 anos, qual que foi o maior desafio? Cara, o maior desafio, eu acho que, o maior desafio eu sofro... Pessoas, vendas, cara, gestão... Eu acho que é não querer, não... Como é que eu vou te falar? É como se fosse não se submeter ao que parece ser fácil, né? Então, assim, a construção civil é um mundo de muitas oportunidades. Então, assim, o que eu vejo hoje é que, por exemplo, hoje voltei a fazer prédio, mas eu não abandonei fazer casa. Você entendeu? Ou seja, o que eu vejo hoje é o seguinte, o maior desafio foi que quando eu fui para prédio, eu abandonei a prestação de serviço. E aí veio uma crise e eu tive essa dificuldade por não ter a prestação de serviço mais acoplada no meu negócio. Então, o que eu vejo hoje é que você tem que não apostar todas as fichas em um lugar só. Né? Diversificar. Ou seja, diversificar. Você vai, eu acho que esse foi a maior dificuldade que a gente teve, que foi nessa fase da época do crédito. Porque a gente, prestador de serviço, ou incorporador, ou construtor, a gente subestima o impacto do crédito. Né? E agora, com 25 anos de carreira, eu sei que a falta de crédito para um negócio totalmente. Então, assim, eu acho que o maior desafio realmente foi quando 2015 cortou o crédito para a classe média e o meu produto parou de existir, né? Sim. Então foi... Cara, é o que você está falando uma coisa que vai de encontro com o nosso próximo tema aqui, que é a questão do ecossistema. Eu sempre falo que quando a gente tem um negócio, quando a gente tem uma empresa, seja de qual ramo de atividade for, você acabou de falar do seu início de carreira, que foi imobiliária, trabalhando com seus pais, que você viu a oportunidade de fazer pequenas obras dentro dos apartamentos, das residências que vocês vendiam. E acho que você trouxe isso para
para dentro da sua empresa também, porque não adianta, eu só vou fazer casas de alto padrão, eu só vou fazer prédios. Eu acho que dentro ainda mais a construção civil, olha quantas atividades que dá para você colocar dentro do seu ecossistema e poder, né, todas elas, dependendo de uma venda que você vai fazer, todas elas você participar de todo a trajetória, todo o percurso, né? O que eu vejo é o seguinte, que é melhor você ser pequeno em todos do que querer ser muito grande em um e estar vulnerável nisso. Com certeza, com certeza. Assim, a história do eco, uma coisa que eu respondo muito, o Fabinho, é o seguinte, nossa, mas você também faz obra? Falo, não, cara, o que eu faço é obra. Nossa, mas você também faz sala comercial? Faço. É que o pessoal acha que viu seus vídeos, acha que você tá lá... você que tá subindo o muro da casa, né? Exatamente. Ou acha que fala assim, não, ele já fez num momento, agora ele vive de comunicação, de alguma coisa nesse sentido. E não tem nada a ver. Na verdade, a gente tem um ecossistema. Eu entendo, o Fábio, até agradecer, porque assim... Os insights, às vezes, eles aparecem num momento que vira completamente a chave da forma que você enxerga as coisas, né? E um dos insights foi no seu último evento, né? Vamos dizer assim, onde o JJ falou sobre ecossistema e virou uma chave para mim lá, que é o seguinte: muita gente confunde ecossistema com esteira de produtos. Você entendeu? Ou seja, ecossistema para mim hoje não é ter uma esteira de produtos gigante. Ecossistema é você ter parceiros, empresas, produtos que se retroalimentam. É isso aí. Se ele não se retroalimentar, ele não é um ecossistema. É isso. Né? Então, assim, eu acho que a hora que eu percebi isso, eu realmente comecei a buscar pessoas. Porque qual que é a finalidade quando você tem uma esteira de produtos? Quando você tem uma esteira de produtos, o seu objetivo é vender a sua esteira de produtos. Né? Certo? Agora, quando você tem um ecossistema funcionando, você consegue perceber o impacto que os seus produtos trazem para aquela pessoa. Né? Vamos dizer assim, você participa lá do meu ecossistema, da Constru Black, certo? Por que você participa? Por que eu te convidei? Porque eu entendo que a pessoa que está lá quer saber quem é meu contador. Sim. E a partir do momento que eu apresento o meu contador para ela, ela entende o seguinte, poxa, se ajuda o Evandro, também vai me ajudar. Então ele entende que está ajudando e não que você está vendendo um produto a mais. Né? Então, assim, quando você tem uma esteira de produtos, toda vez que você oferece alguma coisa a mais, fica aquela impressão de que você está só querendo vender. Né? Então, assim, o ecossistema ele tem que ser muito, muito bem desenhado e muito complementar. Né? E que decisão que você acha que você... acho que sempre tem. Para mim teve, acho que para todos os empresários que eu converso, teve sempre aquele momento, aquela decisão que você tomou, que você... falou, puta, se eu tomando essa decisão, né? Ou você olhando hoje, é mais fácil a gente olhar hoje depois Sim. que o resultado já aconteceu e vem acontecendo. Que decisão que você tomou para atingir o resultado que você está alcançando hoje? Olha, foi assim, atirar num lugar e acertar em outro, com certeza, né? Que foi ir para o digital, tá? O motivo que eu fui pro digital, ninguém imagina, Fabinho. Ninguém imagina. Mas conta pra gente. É o seguinte. Eu vinha de uma empresa grande, certo? Onde lá no Boulevard a gente chegou a ter mais de 300 colaboradores. Então eu vim com aquela cabeça de tipo assim, cara, eu não quero mais isso. Não é isso mais que eu quero, certo? E o que aconteceu? Então, assim que eu chamei o Rosalvo, que era meu prestador de serviço, né, pra gente fundar a Lácio, com um combinado. Eu pego a obra, você faz, né? Você já conhece esse combinado de fato. Né? Então, eu já deixo claro para ninguém achar que eu vou na obra. Quem vai na obra é o Rosalvo. Né? Então, assim, a hora que eu trouxe o Rosalvo, eu falei assim, olha, Rosalvo, mas não vamos ter uma estrutura gigante. Vamos ter uma estrutura de 10 obras simultâneas, certo? Que se der tudo errado, eu sei tocar obra, você também sabe, você toma conta de 5, eu tomo conta de 5 e tá tudo certo. E a gente não fica dependendo de pessoas, né? Que é uma grande dor. Né? Uma grande dificuldade. E aí o que aconteceu? Rapidamente a gente chegou em 10 obras simultâneas. Porque quando você tem atividade complementar, não é difícil. Porque eu focado em pegar obra, ele focado em só fazer, cara, não é difícil.
Então, rapidamente, a gente, sei lá, com 2 anos de empresa, a gente já tinha 10 obras. Aí falou, poxa, mas nós temos 10 obras, só que aquele dinheiro que a gente achava que 10 obras dava na planilha, não é bem isso, né? E aí eu resolvi, poxa, então eu vou criar produtos no digital. E aí, dentro do digital, o que acabou acontecendo? Quase todo mundo que vai para o digital vai com uma ideia de que é um negócio leve, de que é um negócio que você faz a hora que você quer, né? Que é um negócio que rende muito com pouco trabalho, né? E a gente que está lá sabe que não tem nada disso. É críticas, muito... Começa a vir críticas. Começa a vir críticas, né? Começa, blogueira, tal. O que aconteceu? Eu comecei essa jornada... E rapidamente eu também entendi o seguinte, cara, a construção civil é muito rica. Né? Então, assim, a grande sacada foi ir para o digital e rapidamente entender que o que o digital podia fazer de melhor para mim era me trazer mais obras. Tanto é que a gente foi lá, né? A gente, Rosalvo, vamos rever o nosso planejamento estratégico aí, porque 10 obras não resolve. E com essa força que a gente está no digital, a gente consegue fazer muito mais coisa. Tá. Então, de 10 casas, que é o que a gente acha que a gente consegue tocar simultâneo, hoje, além das 10 casas, a gente faz obras comerciais, a gente faz prédios, ou seja, eu fui aumentando o rol de prestação de serviços em construção, porém diversificado. Então, assim, eu acho que a grande decisão foi realmente ir para o digital e o digital te trouxe mais lead, o cara querendo obra, ou foi gerando uma autoridade... você fala que mirou numa questão e atingiu a outra. Eu mirei em ter produtos digitais. Tá. E eu acabei tendo mais obra. É isso que eu quis dizer. Entendeu? E o que seria, quando você foi para o digital, você queria vender o quê? Cara, eu queria ter infoproduto, eu queria, você entendeu? Cursos, entendeu? E, sabe, ticket baixo, né? Então, hoje eu até tenho um grupo de mentoria que vira e mexe, eu abro, às vezes não, depende da minha disponibilidade, você entendeu? E eu entendi que é o seguinte, que o curso pequeno, o curso para o topo de funil, eu não tinha muito a agregar para a pessoa, vamos dizer assim, porque eu não sou professor. Eu consigo agregar numa mentoria, numa tratativa, num cara que já está um pouco acima, né? Então, assim, e aí o que eu percebi? E que quem trabalhava também com infoproduto, trabalha muito, cara. Muito. Trabalha muito. O pessoal acha que não dá trabalho, dá demais. Não, dá demais. Não, e estar na internet todo dia, igual você, igual eu, é trabalhoso. Sim, muito. A gente sabe que é trabalhoso. E é muito legal isso que, assim, eu vejo uma semelhança muito grande, né, no trabalho que você faz com o que eu faço, porque, de fato, acaba gerando uma autoridade muito grande na sua atividade, na minha atividade, aonde gera o interesse, né, do seu cliente, do seu lead, né, do seu cliente, do meu lead aqui também, de conhecer, porque é a mesma coisa aqui na contabilidade. O cara às vezes está com um problema lá com a contabilidade atual, ou ele está a fim de abrir uma empresa, e aí ele vê eu falando de conteúdos técnicos, né? Porque a minha área é muito técnica, falando de conteúdos técnicos, falando de contabilidade, falando da forma como a gente atende, e o cara fala, opa, isso aí é para mim, eu vou falar com ele. E é o que eu vejo de você. Eu acho que cresce porque você... faz muito vídeos que você vai na obra, que você fala da gestão, fala de como tocar, fala do cara ter a tranquilidade para poder deixar a obra na sua mão. Então isso, cara, o cara que está querendo, puta, eu vou começar a construir. Fala, vou deixar na mão do Evandro que tá... Exatamente, eu acho que... Mas o que acontece comigo, eu até quero saber se é isso que acontece com você também. O que acontece, Fabinho? Como o meu objetivo na internet, ele é trazer mais obra, ele é amplificar o que eu estiver vivendo no momento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um empreendimento na praia, eu quero amplificar o meu empreendimento na praia. Sim. Eu não tenho uma narrativa mestra do tipo, eu só falo de empreendimentos na praia, né? Então, assim, isso traz mais verdade. A partir do momento que você traz mais verdade, as pessoas confiam, a verdade vende. É isso aí. Né? Então, assim, a verdade da audiência. Então, o que eu percebo, o que eu falo lá para quem vem falar comigo sobre essa questão da internet é o seguinte: faça de uma forma que seja leve para você. Você entendeu? O que eu mais escuto é... Ô, Fabinho, você também deve escutar. Arruma as costas, arruma a camisa. Eu falo, cara,
grava aí, cara, e tá tudo certo. Você entendeu? E assim, não vejo o vídeo segunda vez, não faço isso, porque senão você fica numa busca da perfeição que não existe. E no fim do dia, essa verdade é o que as pessoas acabam te conhecendo mesmo antes de te conhecer. É isso. Né? E assim, então eu gosto muito desse formato que eu faço, que você faz, que é baseado nisso, sabe? Ou seja, a narrativa, ela muda. Por quê? Porque a vida da gente muda. Sim. Né? Vamos dizer assim, É poxa, hoje eu estou fazendo mais obras de apartamento do que de casa. Então eu vou mostrar mais obras de apartamento do que de casa. Sim. O dia que eu estiver fazendo mais casa do que apartamento, eu vou mostrar mais casa do que apartamento. Não é sobre o que vende, é sobre o que você está vivendo. Sobre o que está vivendo. É a vivência do dia a dia. E acho que é isso que conecta com as pessoas. E é o que você falou, que é o principal, a verdade. Né? Eu sempre falo, eu tenho uma narrativa que eu falo aqui faço muito vídeo desses na internet, para o Instagram. A gente trabalha com contabilidade, que é a nossa principal atividade no nosso hub. Contabilidade não é se vai dar problema, é quando vai dar problema. Só que não é sobre isso, porque aí tem um monte de contabilidade. É sobre, inclusive, eu tenho um caso real hoje de um cliente que veio para nós de uma contabilidade que saiu, né, que veio para nós, a empresa, e está com várias multas e a contabilidade não tem cacife, não tem... não tinha um seguro de responsabilidade civil, não tem cacife para arcar com as despesas que ela mesmo causou. Entendi. Então, eu tenho a certeza absoluta que nenhum grupo, né, nenhuma contabilidade entrega tudo que a gente entrega, porque na verdade o que a gente vende aqui, eu falo que contabilidade, lógico que é confiança, a gente tem que cumprir os prazos, a gente vai falhar como outras contabilidades, mas a gente tem uma responsabilidade, são 32 anos, uma responsabilidade com os nossos clientes enorme, sim, assume as nossas responsabilidades, só que a gente entrega muito mais que isso, né? Entrega network, entrega relacionamento, entrega ambiente, o ecossistema como um todo para que ele, se eu me aproximar do pessoal do Grupo FN, eu vou ter outras entregas que em nenhum lugar eu vou ter. Sim. E como eu falo, e é o que eu deixo claro, né, cara, contabilidade não é se vai dar problema, é quando vai dar problema, porque é muita lei, é muita informação, muita coisa, a gente vai perder prazo de algumas coisas, a gente não vai estar... ainda mais no Brasil, sai uma lei à noite, no outro dia já não está valendo, aí à noite muda de novo, e aí você não consegue entregar isso... muitas das vezes, algumas vezes, graças a Deus a gente tem um time muito bom e a gente está sempre atualizando, mas muitas das vezes a gente vai acabar falhando, mas não é sobre isso. Sim. Né? Vai falar que não vai dar um problema numa obra, ainda mais, sim, obra, né? Lógico, a gente sabe que... Lógico. A gente minimiza, exato, né? Mas o que a gente faz é com que o problema não chegue no cliente. Você entendeu? A gente absorve, resolve. A gestão de obras, ela é baseada nisso, né? E, Fabinho, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando que você se percebeu, se assumiu ou entendeu que você era um ecossistema? Porque, assim, não existe uma data, né? Tipo assim, existe a data de fundação da empresa, mas não existe a fundação do ecossistema, né? Cara, eu digo que, assim, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Na verdade, as coisas foram acontecendo por necessidade do próprio cliente. Eu tenho uma métrica aqui comigo de que o cliente ele começa mais de 5 perguntas ou 5 pedidos de indicações sobre algum negócio, sobre algum produto, eu já entendo que isso é uma oportunidade. Então, e muitas das vezes e muitas das vezes eu não vou fazer isso. Não é o meu core. Mas aí eu vou trazer um parceiro. Aí eu vou trazer alguém que vai me entregar isso dentro do ecossistema. Por quê? Cara, porque eu tenho uma coisa que todo mundo corre atrás hoje, que é dados. Informação e a confiança do cliente que já está aqui na base. E o objetivo do ecossistema, de ter todo esse ecossistema que a gente tem, como eu falei, muitas das serviços não somos nós que entregamos, mas sim a nossa credibilidade e confiança, é a necessidade do cliente, é a própria necessidade do cliente. Eu não vou ofertar pro Evandro uma coisa que ele não quer. Eu não vou falar pro Evandro sobre gestão de pessoas, sobre recrutamento e seleção, ou sobre... Isso é uma coisa que você não está querendo.
E como a sua base é muito grande, sempre tem alguém querendo um pouco de cada assunto. Sempre tem alguém querendo, então a gente vê diversas possibilidades aqui, por exemplo, a gente tem a lista aqui hoje das empresas ontem, que todas as empresas que são mais de 1.200, todas as empresas que demitiram seus colaboradores na data de ontem. Cara, eu tenho tudo isso aqui. São todas as possibilidades que eu tenho para fazer recrutamento e seleção. Entendi. Certo? O dado está aqui, a informação está aqui. E isso é dentro do meu ecossistema. Então, eu tenho um time de recrutamento e seleção. É diferente. Mas, por exemplo, vamos falar seguro e consórcio, que é algo que a gente está colocando para dentro do ecossistema. E até futuramente é uma coisa que a gente pensa em imobiliário, porque as pessoas procuram imóvel para colocar a sede da empresa, procuram imóvel porque está mudando de cidade e tudo mais. Então, por que eu não tenho? E o cara falou, Fabinho, você sabe onde? Sabe alguém para falar? Você sabe não sei o quê? Dados é tudo, né? Por que os ex-funcionários do banco se dão tão bem agora como assistentes, assessores financeiros? Porque eles sabem quem tem dinheiro. Pô. É isso. Ele sabe, né? Ele sabe, pô, esse cara aqui movimenta, esse cara aqui não está aplicando tão bem, ele consegue ter essa receita. E aí ele não vai para aquele cara que sempre pega empréstimo, está endividado, ele não vai oferecer aplicação pro cara. Exato, vai oferecer empréstimo. Exato, vai oferecer empréstimo. Então, assim, é sobre isso. Então, as coisas foram acontecendo. Eu entendo que contabilidade, de novo, ainda mais depois que terminar a reforma tributária de 2033, é commodity, a gente vai ter consultores, que é o que a gente já vem preparando o nosso time, né? Treinando, preparando, porque a tecnologia e tudo isso que vai vir, split payment, reforma tributária, toda essa questão toda, ela vai facilitar a questão da tributação empresarial no país. E o que nós hoje, nosso time vai fazer? Cara, tá perto de você, tá perto do nosso cliente. Para dar consultoria, para o cara fazer a melhor precificação, para o cara ter uma melhor margem. Então, vamos virar consultores. Então, contabilidade, teoricamente, eu já vejo dessa forma, é uma commodity. Entendi. Como é que eu posso ajudar o cara? Eu ajudo muito hoje, por exemplo, questão financeira, consultoria financeira, precificação. Então, são coisas que a gente fala de 4 pilares dentro de um negócio empresarial para ter sucesso. Entendi. Primeiro, que é o coração e a vida do meu negócio, do seu negócio, marketing e vendas. Sim. Não tem nada antes da venda. Então, assim, para você estacar laço em pé, construir black e tudo mais, você precisa vender. Depois, gestão financeira, que para mim é o segundo pilar fundamental, que é onde a maior parte das pequenas empresas quebram, elas começam a vender, começam a performar, e em algum momento elas misturam faturamento com lucro. E aí elas acham que como está circulando mais dinheiro, ela pode tirar mais dinheiro, porque ela vai aumentar a vida dela, o custo de vida dela pessoal. Aí acaba falindo a empresa no segundo momento. E aí o terceiro momento e quarto momento, que eu acho que depende de cada empresa, é a gestão tributária e gestão de pessoas. Esses 4 pilares andando perfeitamente, não tem como você não ter resultado, não ter sucesso na empresa. Entendi. E com a internet, assim, o que eu percebo, né? Eu acho que a internet deixa a gente mais em evidência, né? Lógico. Assim, e aí eu também percebo que as pessoas vêm muito procurar em função disso, né? Em entender como é que você faz seu posicionamento, como é que você criou o posicionamento. Isso acontece com você também? Acontece. Muito, né? Acontece muito. Assim, principalmente os clientes, as pessoas do ecossistema. O que eu percebo lá, a história do famoso poder da narrativa, né? Vamos dizer assim, a Constru Black, ela nasceu como um grupo de empresários que tinham canais de mídia, que tinham possibilidades de mídia, né? O que a gente entendeu hoje, que como as pessoas vêm pra gente em função dessa mídia, a gente se identifica hoje como um canal de mídia especializado na construção civil, que tem um grupo de relacionamentos. Ou seja, porque realmente a busca de todo empresário, né, Fabinho, é conseguir essa divulgação no digital, conseguir essa divulgação no presencial, conseguir essa permeabilidade que o mundo permite hoje, que não é mais comprada, né? Vamos dizer assim, antes o cara chegava lá e falava assim, putz, eu tenho dinheiro para pôr na Globo, meu produto está resolvido. É isso aí. Né? Então, não tenho. Eu tenho dinheiro para pôr só uma semana na Globo. Então, tá bom. Mas hoje essa presença digital, essa presença em
em eventos, essa participação em comunidades, você não compra. Você pode até ter um custo com isso, mas você não compra, que é a história que o Joel falou lá no evento. Ou seja, não adianta nada você participar de uma comunidade e não participar de não ter a presença, né? Não ir nos eventos, né? Então, assim, é isso. Cara, e uma última pergunta para as pessoas te conhecerem bem aqui. Fala para mim de sucesso. Como é que você define sucesso hoje? Poxa, Robin, caraca, você falou que não ia falar as perguntas, por isso eu não queria contar antes. Cara, eu acho que sucesso hoje, sucesso acho que sempre, né? Você pode dividir em duas grandes vertentes, né? Eu acho que é o sucesso pessoal, né? E o sucesso profissional, né? Assim, que eles andam bem juntos, mas com objetivos muito diferentes, né? Eu acho assim, o sucesso pessoal, cara, eu acho que nada mais perto do que você conseguir, né? Nada mais claro do que você conseguir ter uma família de verdade, né? Você ter aí, pô, a gente se encontra aí no futebol da criançada, a gente se encontra aí, né, fazendo essa separação, né, do Evandro do dia de semana, Evandro do final de semana, né? Então, assim, eu acho que o sucesso ele tá em você conseguir realmente construir, né, uma família, conseguir ter valores, conseguir, né, eu tô numa fase, a minha filha tá com 15 anos, 15 e 12, eu tô numa fase que eu falo pra Débora assim, olha, os valores a gente já passou, cara. Daqui pra frente, o mais importante, ela já sabe, é o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Entendeu? A partir desse momento, a gente continua querendo que dê tudo certo, continua querendo que eles ajam como se fosse a gente, mas a base a gente já deu. Então, eu acho que assim, o sucesso eu acho que é conseguir formar os filhos. Para ser mais exato. Até porque tem aquela frase que todo mundo, os grandes falam, né? Nenhum sucesso empresarial justifica o fracasso da família. Sim, nenhum. Nenhum. Com certeza, exatamente. Se você tivesse que escolher um só, você ia escolher o familiar, com certeza. Né? Então, eu acho que é isso. E eu acho que eu tenho uma frase que eu trago lá de trás, né? Que sucesso ou tá resolvido na vida é trabalhar de bermuda, né? Mas cara, como eu sou prestador de serviço, isso está muito longe para mim. Eu acho que o sucesso profissional hoje é você se sentir, você ter uma profissão, uma vida leve profissional, né? Você ter aquela vontade de acordar cedo e fazer o que tem que ser feito, né? A gente veio aí do pós-feira, a gente veio tudo isso, entendeu? Todo mundo lá pegou o descanso, beleza, eu entendo tudo isso, entendeu? Mas cara, eu acordei um pouquinho mais tarde e vim trabalhar, né? Então assim, por quê? Porque para mim é leve. Sim. Então eu acho que o sucesso profissional ele passa por alguns quesitos. O primeiro deles, eu acho que é essa história de você realmente se encontrar de uma forma que o trabalho esteja leve para você. Né? A segunda-feira não fique pesada. E a segunda-feira não fique pesada. Então, então eu acho que está muito relacionado a isso para mim. Né? Muito legal. Se você está curtindo, está aprendendo com quem faz, se inscreva no canal, deixa o like. E compartilhe esse vídeo com outro empresário, com outro empreendedor, que eu tenho certeza que cada insight ou algum insight que ele possa pegar nesse vídeo pode mudar a trajetória da empresa dele e da sua família. Então agora vamos falar um pouquinho de ecossistema, Ivandro. Vamos lá, o poder do ecossistema. Como é que foi montar esse ecossistema, principalmente na área da construção civil? O que te trouxe de clareza ou de melhora na Lácio? Como é que você vê todos esses prestadores de serviços e também lojas, muitos comércios, né, fazendo parte desse ecossistema que você montou? Como é que você enxerga isso dentro da construção civil? Porque eu acho muito interessante, né? Até dou meus parabéns, tiro o chapéu, porque eu participo lá, eu vejo que assim, existem muitos concorrentes, né, dentro do mesmo grupo e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho, até para o pessoal conhecer e os desafios de montar esse ecossistema empresarial dentro da construção civil. A gente tem o ecossistema, né, que é a Constru Black,
né, que é um grupo de empresários da construção civil ou empresários que tenham interesse na construção civil, né? Inclusive você como contador participa, porque eu entendo que são pessoas que querem interagir com esse ecossistema da construção civil. A gente tem um produto principal que chama ObraCast TV. Né, que é o nosso plano de mídia. Esse é o fim não, esse é a história hoje. Esse é o status da história hoje. Agora eu vou te contar como é que a gente chegou nisso, né? A gente chegou nisso num final de ano, né? Agora que a gente aprende as siglas interessantes, né? O final de ano, lá o Solon, o Rosalvo, a gente discutindo o nosso DRE anual e nós chegamos à conclusão que eu tinha gasto mais do que recebido no digital, né? E eu cansado já, cara, cansado do digital, porque o digital cansa. Né? Cansado fisicamente, porque fisicamente ele cansa, né? E aí o que aconteceu? E eles me apresentaram o prejuízo que eu tive aquele ano no digital, né? Porque tem muita gente achando que nós estamos lavando a égua no digital, né? Que a turma paga para fazer vídeo e não tem nada disso. E aí o que aconteceu? Aí eles vieram com essa posição, eu falei, putz, cara, então eu acho que é melhor eu voltar aqui a focar, deixa o digital correr sem muito investimento, deixa o digital e eu foco aqui dentro da construtora e a gente cresce. E a gente continua o crescimento no físico. Cara, o mais surpreendente foi o seguinte, eles apresentaram o prejuízo e falaram assim, a hora que eu falei de parar, eles falaram, não pode parar. Eu falei, mas vocês não estão reclamando que está dando prejuízo? Como é que a gente faz? Certo? E aí a gente entendeu que era o seguinte, que o meu posicionamento digital trazia benefícios para muita gente no meu entorno, né? Então, assim, a partir do momento que eu pego uma obra a mais, um fornecedor meu tem uma obra a mais para ele fornecer. Sim. A partir do momento que eu compartilho que eu mostro esse meu fornecedor na internet, ele também ganha obras que não é comigo, né? Então, assim, foi assim que nasceu a ConstruBlack. No começo eram 7 empresas, né? Onde eu peguei todo o meu custo de marketing, dividi por 7 pessoas e falei assim, olha, então a partir de agora, quando eu for na rádio, quando eu for no podcast, eu vou falar da empresa de vocês. E assim nasceu. E aí vem o curioso. Aí quem estava fora começou a falar assim, ué, mas por que você só fala deles? Eu também quero entrar. Entendeu? Foi assim que foi... Foi assim que foi crescendo. E aí a gente entendeu que era o seguinte, que precisava ter mais entregáveis. Tá. E aí a gente começou os eventos presenciais, os outros produtos de mídia, e assim foi crescendo, e assim que hoje, né? Hoje você entrega conteúdo. Hoje a gente tem em torno de... Esse ano deve fechar com 12 eventos presenciais, né? Então a gente tem um mix de tipos de eventos presenciais. Então eu tenho evento presencial que é aberto ao público. Eu tenho evento presencial que é só para os membros. Eu tenho evento presencial que é para o braço direito do sócio. Porque assim, a maior dificuldade que a gente vê hoje, o que é, Fabinho? Você vive isso aqui, o proprietário está vindo aqui querendo aprender com você e ele não consegue multiplicar isso na empresa. Né? Porque antes, que a pessoa para crescer na empresa, ela tinha que estudar, tinha que crescer, tinha que fazer isso. Hoje acabou essa cultura. Hoje você vê muito mais o proprietário buscando conhecimento do que os colaboradores. Então, a gente treina o que a gente chama do braço direito. Né? Inclusive, a gente quer fazer uma da Disney lá para eles, tal, que é o quê? A gente treina esse cara para ele ser o multiplicador do que o empresário está agregando. Eu sempre falo que, assim... você está no estratégico, né? Pelo que eu entendi. E aí você tem um time tático e a galera operacional. Se você não traz, principalmente, lógico que todos têm que acompanhar a mentalidade, mas a gente sabe que na operação nem todos vão acompanhar. Mas a galera do tático, se não acompanhar a sua mentalidade, você como dono, você vai trazer, você pode buscar o conhecimento que for, com quem for, que aí vai ter uma barreira de entrada e aí você não vai conseguir multiplicar. Porque toda vez que eu saio para buscar um conhecimento, para para depois poder aplicar, se eu não treino o meu time, que é o tático, se eles não entendem o jogo, o que precisa ser feito, cara, não adianta, você não vai colocar nada em prática. É isso, exatamente. E aí a gente tem os eventos, né? Então a gente já tem, hoje são em torno de 40 empresas, né, que participam da ConstruBlack. E aí a gente conseguiu entender que o ecossistema da construção civil ele é muito maior, né? Você sabe quem são as pessoas que menos me perguntam sobre investimentos na construção civil? Não. As pessoas ligadas à construção civil.
Eu recebo essa pergunta tanto na internet como pessoalmente, de médico, de empresários que querem investir na construção civil, e o próprio empresário da construção civil investe muito pouco. Entendeu? É difícil você ver um proprietário de empresa de esquadria que está investindo em casa para vender. E você vê médico que está investindo em casa para vender. Você entendeu? Então, assim, eu comecei a levar essa cultura para o pessoal, que era o seguinte, olha, dentro do ecossistema, a gente vai ter fornecedores, a gente vai ter braços de investimento, a gente vai ter prestadores de serviço, né? Então, assim, poxa, eu fiz uma consultoria com você aqui, pô, eu vou lá, divido isso dentro do ecossistema e falo, olha, o Fabinho veio aqui, fez uma consultoria XYZ, o resultado foi tal, né? Então, assim, então é a história da complementariedade, entendeu? Então, assim, então o ecossistema, ele é isso. Só que, falando ainda, pô, adoro falar de ecossistema, deixar a gente falar aqui. Mas quais foram o primeiro senso comum, a primeira crença que eu tive que quebrar dentro de mim? Não existe ecossistema se eu não permitir que os meus concorrentes participem do meu ecossistema. Pô, você vai nos meus eventos, você sabe. Sim. Os meus concorrentes direto de construção, os que a gente tá ali brigando toda semana por orçamento, estão lá. É como se fosse dentro e fora de campo, entendeu? Cara, você falou uma coisa, tá até numa da pergunta, você já até antecipou aqui, né, que existe uma mentalidade, né? Existe uma mentalidade, isso é na minha área, na contabilidade, acho que é na sua área também. E eu acho que é uma mentalidade muito pequena ainda de muitos empresários, de não estar em ambientes com outros concorrentes, né, de não fazer parte desse ecossistema. Só que, cara, para mim é um poder tão incrível, né? Um dos primeiros ecossistemas que eu participei e participo até hoje, né, que é o Master, né, que são lá os maiores contadores do Brasil, que aí tem o Scale, são contadores também, empresas contábeis menores, que eu também participo. E é animal. É muita troca. É isso? Cara, é muito bacana, porque tá um falando com o outro, cara, o que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo isso. Ah, como é que você tá fazendo com o seu líder de tal departamento? Ah, eu tô fazendo isso. Qual tecnologia que você tá usando? Cara, e aí, toda vez que a gente tem esse encontro, que às vezes eu fico uma semana fora, a semana mesmo agora, eu vou amanhã, e aí volto na sexta-feira, só com o contador, sobre a reforma tributária. Cara, é um aprendendo com o outro, como é que ele tá vendendo, como é que ele tá fazendo. Cara, isso é muito louco. E o que eu tento mostrar, né, o foco não tem que ser no cliente. E você sabe quem que mais ganha com isso? O cliente, cara. O cliente, É o cliente, porque a partir do momento que você entende como é que o seu pseudo concorrente está fazendo, você começa a melhorar também. Você começa a melhorar também. E vice-versa. Então lá na ponta, é a história da transformação. Lá na ponta, tudo que melhora para o cliente, melhora para todo mundo. Essa que é a verdade. Então, assim, esse foi o principal paradigma, assim, para conseguir ter um ecossistema. Acho que uma coisa que a gente sempre, nos nossos almoços e cafés que a gente teve aí nos últimos 2 anos, né, onde a gente se aproximou, eu acho que a principal palavra, o X da questão com relação a isso é mentalidade. Sim. O cara precisa mudar a mentalidade dele. Sim. A mentalidade de escassez, essa mentalidade de que o cara vai ver o que eu estou fazendo. Cara, eu acho que é o que você falou. É um melhorar o outro. A gente tem vários exemplos aí na vida, né? O Alan Prost, ele sempre, em qualquer entrevista que ele fala do Senna, ele fala, cara, eu só sou o Alan Prost porque ouvi o Senna. E o Senna falava, eu só fui o Senna porque tinha o Alan Prost. Exatamente. Porque a gente precisa ter essa competição. E assim, a competição de empresas boas, que um vai ajudar o outro a melhorar, um vai ajudar o outro a performar. E no meu ramo, isso é mais claro ainda, porque o gatilho que eu conseguia enxergar para viver isso foi o seguinte, Fabinho. Meu maior concorrente não é outro construtor. É isso. Meu maior concorrente é o cara não contratar construtor e achar que ele é capaz de fazer uma casa sozinho. É isso aí. Você entendeu? Porque como eu contrato o empreiteiro, ele também acha que se ele for lá e contratar o empreiteiro, ele não precisa de mim. Então, assim, a partir do momento que tudo isso vai fortalecendo, fica muito mais... Como é que eu vou te falar? Muito mais leve. Você entendeu? Porque, assim, um negócio que eu percebi dentro do ecossistema, Fabinho, que é bem interessante, é o seguinte: itens de alto valor agregado, você só indica o que você confia na pessoa, não é na empresa. Exato, é na pessoa. É na pessoa. A pessoa não vai comprar lá, se ela vai comprar o Evandro. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou indicar um fornecedor meu lá, por exemplo,
eu vou indicar o Rodrigo da Esquadria lá, por exemplo, da Temper Valley. Beleza? Beleza. Né? Eu vou indicar um dos itens é porque ele tem um bom produto. O segundo item é porque eu conheço ele, que eu falo assim, cara, se tiver um prejuízo, ele tem lastro e ele vai honrar. Ele vai honrar, é isso. Você entendeu assim? Porque problema vai ter. Né? Então, assim, todo mundo chega uma hora que tem um problema, que nem você falou da história. Então, assim, agora, quem que tem capacidade financeira para arcar? Né? Vamos dizer assim. Então, essa questão do longo prazo de convivência faz com que as pessoas... Né? Eu tenho lá dentro do ecossistema o pessoal... da Sectron Elevadores, né? São compras... Nossos clientes. Então, são compras grandes, Sim. certo? Ou seja, cara, faz 1 ano que ele tá lá. Em 11 meses, eu nunca tinha conseguido finalizar nenhum serviço. Chegou na feira agora, eu indiquei 3 pessoas lá que eles vão comprar pro resto da vida. Você entendeu? Então, assim, a pessoa que participa de um ecossistema, a pessoa que participa de uma comunidade, ela tem que entender que isso é um processo de longo prazo. É isso aí. Não é comunidade, o nosso ecossistema, o seu também, é o seguinte, não é um lugar de indicação. É um lugar de relacionamento, de conteúdo. A indicação, ela é uma consequência. Né? Até uma pergunta sobre isso. Você acredita que a colaboração é o novo crescimento? Com certeza. Isso, com certeza. Acho que é sobre isso, né? É sobre isso. Não, cara, assim, se você falar para mim assim, o que marcou, tá aí a nova sede. A nova sede da Lácio, né? Que vai ser ali do lado da Fernandes Tintas. Entendeu? A Lineu de Moura ali, né? Isso, na Lineu de Moura, em frente ao Golf. Poxa, para quem constrói casa, o melhor ponto da cidade. Sim. Não tenho dúvida disso. Sabe o que aconteceu? Eu e o Felipe vimos um ponto inicialmente, juntos, certo? E que não funcionou, porque era segundo pavimento, tal. O Felipe tava com aquele ponto só para ele, cara. O Felipe chegou e falou assim, puta, Evandro, se você vier, vem todo o seu ecossistema junto. Você não quer sublocar aqui 1/3 Uma parte? Uma parte? Você entendeu? E assim, é a colaboração que teve entre nós dois, e na verdade o que ele está enxergando é a colaboração que vai ter com os outros membros do ecossistema. Então, assim, disso eu não tenho dúvida, mas ela tem que ser de forma despretensiosa. Né? O famoso, você se relaciona para se relacionar, você não se relaciona para vender. Cara, então, já entrando um pouquinho no lado de mentoria, você como mentor, o que é o que você tenta mais transmitir para essa galera do Constru Clube? Qual que é a mensagem que você tenta mais passar para eles, para que eles entendam o jogo, entenda, né? A gente já vem falando sobre isso aqui, a importância do acesso, a importância do... Porque muitas das vezes, quando a gente fala de colaboração, não é só questão da indicação, e sim você abrir portas. Sim. Porque muitas das vezes, quem eu preciso conversar, cara, você conhece, você tem acesso, você tem amizade. Então, assim, a importância de um ecossistema a gente viu, que é network, ambiente certo, pessoa certa, conhecimento certo. Sim. Acho que esse é o jogo. Mas o que você, como mentor dessa turma, o que você tenta passar para eles? Cara, a primeira coisa que eu percebo é aquilo lá, é até meio... Muita gente já falou isso, mas é difícil não repetir, né, cara? O empresário, ele é muito solitário. Você entendeu? O empresário, cara, tem hora que ele não faz um negócio porque ele não teve alguém só para dar um tapinha nas costas e falar assim, cara, vai dar tudo certo, vai lá, tá tudo certo. Você entendeu? Entendi. É muito mais... A primeira função do mentor, eu acho que é ser o espelho pro cara. Sim. Você entendeu? Só que tem uma hora que é mostrar para ele o que ele tá falando. Né? O que você tá falando é isso aqui, ó. Toma de volta. Porque tem hora que tá falando coisa que vai dar certo e tem hora que tá falando coisa que não vai dar certo na opinião. Então, quantas decisões eu tomei no chuveiro? Exatamente. Porque você fala, puta, é isso. Banho de 30 minutos, ficava pensando no que eu precisava fazer. Exato. Que eu precisava tomar uma decisão que eu tinha que fazer, e é sozinho. Muitas das vezes você não tem com quem compartilhar, então, ou para quem dar uma força. E quem que mais lucra nisso, né? Porque assim, nessa hora do decidir sozinho, tem 2 perfis, né, Fabinho? Tem o corajoso e o cagão. Sim. Você entendeu? Então o corajoso vai sempre para frente, pode se dar mal porque vai sempre para frente, porque não tem ninguém para segurar.
né? E o mais retraído, né? Para não falar palavrão, e o mais retraído, ele nunca toma decisão porque ele sempre fica com esse receio. Então a primeira coisa que eu acho... Mas é o corajoso que tem resultado. O corajoso tem resultado, né? Muito, muito. E só os corajosos têm. O que precisa é esse ter o apoio para ficar corajoso também. Então, o que eu acho é o seguinte, a primeira coisa é isso. A segunda é o seguinte, todo mundo entra lá no Impacto, olha, eu tô lendo aqui o seu, entra lá na Constru Black com uma ideia de que eu vou ajudar. Mas só que o poder da comunidade, ele é muito maior. Entendeu? Assim, o empresário, cara, ele não quer aprender de cima para baixo. Ele não quer ir lá para ter aula. Ele não quer ir lá para ter uma palestra, entendeu? Ele quer ir lá para quê? Ele quer ir lá para dividir, que nem você falou. Pô, como é que você está resolvendo isso? Às vezes um é fornecedor de esquadria, outro é do varejo. Tá bom, mas os dois têm gerente comercial. Os dois têm gerente de venda. Como é que eu estou resolvendo meu time? Como é que eu estou contratando? Como é que eu não estou contratando? Então, assim, esse poder da comunidade, ele é muito grande, né? E por último, o que eu vejo? Essa questão do acesso não é pelo acesso, você entendeu? É pela estratégia. É o acesso a uma opinião, é o acesso, não é que não, entendeu? Que a gente vai sentar junto, nós vamos virar sócio. Pode até ser que a gente vire sócio em alguma coisa, mas não é por isso, é mais para entender a sua opinião, né? É isso. Cara, eu costumo dizer que assim, que nem você tem a mentoria, a Constru Black, a gente tem o Impacto Club. Eu falo que nós vamos fazer o máximo, porque a gente precisa ajudar de alguma forma esse empresário a ter essa coragem, a fazer algo diferente do que ele vem fazendo. Para mim foi completamente enriquecedor. Eu tenho 2 mentores hoje, né? 2 mentores que eu invisto para ter esse acesso com esses mentores, que eu posso falar com toda tranquilidade que fez eu impulsionar de uma forma absurda nos últimos 2, 3 anos. Né? Eu venho crescendo desde lá de trás, mas nos últimos 3 anos que eu venho com esses mentores, são mentores com características e propósitos diferentes, mas que me impulsionam demais. E eu aprendi com eles, é o que eu passo lá no Impacto Club. Nós vamos dar o nosso 150%, 200% da nossa parte. Sim. A outra parte tem que... Os outros... Ninguém faz por você, né? O restante do percentual, os outros 50% da sua parte, você tem que dar 110, 1 milhão, porque assim... Porque você tem que ir lá com o ouvido aberto, você tem que ir querendo aprender, você tem que participar, que você falou no começo aqui, a palavra do Joel J, você tem que participar, fazer conexão com as pessoas, entender esse poder, tirar exatamente... o Arthur Aguiar, ele fala muito sobre, cara, você tem que mostrar suas fragilidades sem medo de ser feliz. Cara, estou com um problema na minha área comercial, estou com um problema na minha área tal, não sei o quê. O que você já fez, o que você sugere, né? Cara, trocar essa ideia, porque a gente é um ambiente seguro e essa troca, cara, cresce demais, fortalece demais. E aí eu falo até de 2 ROIs, né? Que para mim, por incrível que pareça, para mim é até um ponto de equilíbrio aí. É o ROI intangível, que tô trocando ideia com você, já tô pegando um monte de insight, coisas bacanas que... eu vou colocar isso em ação para poder colocar dentro do meu negócio. E isso fez eu crescer muito rápido, que é o que eu falei. Eu estava em mentorias com outros contadores, onde o mentor é um contador. E, nossa, mas eu não fiz negócio com ninguém, porque são contadores. Sim. Então, cara, mas o que eu tirei o ROI intangível que a gente fala, né? Sim. O poder de estar em esses ambientes, cara, o que eu trouxe de ações que eu coloquei em prática no meu negócio e fiz o negócio crescer, foi absurdo. E o ROI tangível, que é aquele que eu estou fazendo negócio com você, estamos fechando uma contabilidade, fechando uma recuperação tributária, um BPO financeiro. Então, isso em grupos, né, também vai acontecer. Só que muitas das vezes as pessoas entram o quê? Às vezes no Constru Black, ou no meu... eu vou entrar, vou fazer negócio na primeira semana. O cara passa 2 meses, assim, não fiz negócio, vai embora. Porque o digital também, Fabinho, ele traz uma visão errada em algumas situações, né? Que nem, por exemplo, o cara entra para Constru Black, aí ele fala, mas você não tá comprando comigo. Eu falo, cara, é que eu não tô na fase de comprar com você, cara. Eu não tenho tanta obra assim. Eles cobram. Eles cobram, entendeu? Então, hoje, o que eu demonstro é o seguinte, cara, a Constru Black para fazer negócio, ela é muito maior do que eu. Muito maior. Você entendeu? Só se eu juntar os meus 4 eu mais 4 principais concorrentes, é 5 vezes o meu tamanho.
Né? Então, assim, então é muito mais em ele participar, se relacionar, fazer, do que você pura e simplesmente comprar. Comprar esse acesso nesse sentido. Então, assim, é por isso também que a gente entende nesse poder do ecossistema essa questão dessa nova forma de se relacionar, de trazer conteúdo, de trazer, né? Então, assim, então a gente também traz essa questão de podcast, essa questão de programa na rádio, para que a gente consiga fazer uma divulgação e um conceito diferente do que o habitual. O habitual, né? Vamos dizer assim. Evandro, estamos chegando aqui na reta final. Tem 2 perguntinhas ainda. Calma que tem uma aqui que você vai ter que desbravar ela bem. Tem 2 perguntinhas. Você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva, toque o sininho, deixa aqui seu like, não perca, que eu tenho certeza que histórias como essa aqui podem mudar a sua vida. Às vezes é para você o que ele está falando. Então é muito importante você ficar ligado em todos os episódios que eu tenho certeza que vão trazer insights poderosos para a sua vida e para o seu negócio. Antes tem 2 perguntinhas para terminar aqui. Essa aqui eu quero ver como é que você faz, porque tem muita gente que... A gente até falou sobre isso no Impacto Club, o Arthur trouxe uma visão bem legal sobre isso. Eu queria que você falasse para os empreendedores, para os empresários que estão nos acompanhando, como você equilibra propósito, lucro e legado. Acordando cedo. Cara, eu acho que tem um pouco a ver com a história do que a gente falou do sucesso, né? Assim, e eu sou engenheiro, né, Fabinho? Então, assim, você também é contador, é de exatas. Ou seja, falar isso de uma forma abstrata, ela não é pouco pra gente, né? Então, assim, eu gosto de trazer isso em regras, né? A primeira coisa que eu faço é o seguinte: o meu sucesso pessoal, o meu propósito pessoal, eu não deixo ele confundir demais com o meu profissional. Essa é a primeira coisa, né? Então, assim, cara, é muito difícil você me levar para um evento onde é um horário que é o horário que eu tô acostumado a estar com a minha família, né? Então, assim, por exemplo, puxa, é evento, horário comercial, eu já ia trabalhar, já é entendido para mim como um trabalho, então eu faço isso, né? Então essa é a primeira coisa do propósito pessoal. O propósito profissional, o que que eu entendi? Poxa, o gostoso da construção, o gostoso do ecossistema é que você percebe que você está elevando o nível do seu segmento, sabe? Ou seja, você foi no nosso último evento, cara, foi um evento assim... Cara, eu consegui trazer um cara para palestrar que... Eu trouxe o cara para palestrar porque meu sonho é ouvir ele todo mês. Você entendeu? Que é o Buzzarello. Então, assim, o propósito profissional... o ecossistema ele também traz isso, porque você consegue parar de olhar só números. Você consegue entender assim, poxa, eu estou contribuindo realmente, que nem eu te falei, eu estou criando um ecossistema onde quem sai melhor é o cliente final lá que está com a casa, é o cliente final que tá recebendo o produto final, né? Então isso seria propósito. Era propósito... Lucro e legado. Cara, o lucro, cara, não tem jeito, né, cara? Assim, a gente tem que conseguir equilibrar isso, né? Porque assim, e o lucro vem da venda, né? Então, assim, você fala assim, onde que está a principal cultura da minha empresa? A principal cultura da minha empresa está no comercial. Né? A gente tem que é a parte que eu cuido, né? O braço da cultura que está no produto final, que é o Rosolve que faz, beleza, porque a gente vendeu, ele tem que o braço dele tem que entregar com excelência, né? Então assim, o lucro, ele não tem outro equilíbrio que não seja acordar cedo e vender. Eu não enxergo de outro jeito, né? E legado, cara, foi legal a gente falar, a gente estava conversando aí sobre eu ter ido para... Eu tive que ir até Cotia esse final de semana, tal, para ver um jogo lá. E assim, fui eu e meu filho só no carro. E assim, não é questão de como é que eu equilibro, mas é quando que eu tô percebendo
que a gente está deixando um legado, ou seja, está deixando coisas para as próximas gerações. É o quê? Que eu fui daqui para lá, né? A gente passou por São Paulo, passou pelo Rodoanel, eu fui mostrando para ele as diferenças de construção, eu fui mostrando para ele como é que é feito, como é que é calculado o recuo de um prédio, eu fui mostrando para ele, ou seja, o legado é isso, né? Deixar aí para sempre. Então, assim, então, eu e o Rosalvo, a gente tem uma preocupação muito grande em fazer algo que seja maior do que o nosso período de contribuição trabalhando, entendeu? Então, assim, então a gente tenta equilibrar nesse sentido. Muito bacana, muito bacana. E agora, para terminar, e olhando para a câmera, que conselho você daria para quem está começando a empreender nesse momento? Seja na construção civil, seja em qualquer ramo de atividade, depois de todos os desafios que você já passou, que todos os empresários passam, que conselho que você daria para essa pessoa? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o quê? Busque autoconhecimento. Né? Busque, você só vai conseguir dar o seu melhor se você entender o que é o seu melhor, né? Então, assim, eu fui buscar um sócio complementar porque eu entendi que existiam pessoas que faziam melhor do que eu a parte de execução e assim por diante, né? E aí a gente vai para um outro nível de autoconhecimento que quanto mais você tiver, você vai. Então, isso é uma parte mais filosófica, vamos falar assim. E outra coisa que eu tenho feito, né? Vira e mexe, eu vou lá falar com a menina de abrir um novo CNPJ aqui. A gente tem estudado novas empresas, a gente tem aberto novas empresas e qualquer empresa que eu fosse abrir hoje, ela teria um viés muito grande de tecnologia, né? Então, assim, a gente está com uma empresa, o projeto com a Gabi, do MBM, um projeto de uma gestora de Airbnb, né? E a gente tem uma máxima lá que é o seguinte, a gente não pode abrir uma empresa agora em 2025 e ela ser uma imobiliária que administra Airbnb. Ela tem que ser uma plataforma que também faz serviços. Você entendeu? Então, assim, eu acho que qualquer empreendimento hoje, independente da área, né? Se eu fosse começar um escritório de arquitetura hoje, eu começaria estudando as IAs de arquitetura, né? Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, ela tem que estar primeiro pautada na tecnologia. É isso que eu faria. Show de bola, gente. Vamos encerrando aqui o Papo de Impacto. Conversa incrível aqui com meu amigo Evandro Rosa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por compartilhar tanta experiência, visão, propósito. Falamos bastante de proposta aqui hoje, aqui no Papo de Impacto. Eu queria agradecer a todos vocês. Se vocês gostaram, estão nos ouvindo aí, deixe o seu like, inscreva no canal. Empreender, né? Vamos fazer um link agora com construção. Empreender é construir. Mas construir junto é multiplicar. Então, você que gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo empresário, empreendedor ou aquela pessoa que deseja empreender, não sabe por onde começar. O Evandro deu uma dica aqui muito importante, muito especial. Primeiro, saiba quem é você antes de empreender. Saiba quais são as suas habilidades para potencializar. Desde já, meu muito obrigado e até o próximo Papo de Impacto.